Ora, cá estamos então de regresso nesta Igreja na Atualidade. Olhamos para esta segunda parte e voltamos um pouquinho atrás, mais ou menos a sábado passado, porque quando estivemos a conversar pela última vez ainda não tinha acontecido. Era a véspera. Portanto, sábado passado, dia do consagrado, e o Papa Francisco deixa uma mensagem até muito interessante. Muito interessante. Primeiro, ele tem um jeito muito pedagógico de descomplicar o que nós temos com facilidade, a tendência de complicar. Já agora faço aqui uma descrição, isto aprendi isto na filosofia. Complicar é fazer pliças, é complicar, é fazer plica. É quase que fazer uma montanha, numa folha de papel é que se vê, a gente fizer duas forças, ela sobe e esta parte deixa de ver esta, tem aqui um muro na frente, não é? As pessoas que complicam abrem uma série de dificuldades para que, mesmo ao lado uma das outras, parece que não se vê, mas simplificar é exatamente tirar as plicas, é estender de forma a que as pessoas até se vejam umas às outras e as coisas tornam-se muito simples e muito próximas. Não há enganos, estamos de facto. A simplicidade, por isso, é uma arte que só os grandes sábios são capazes. Portanto, a nossa tendência normal é complicar, não tínhamos dúvida. Vemos problemas em todo o lado, temos medo de tudo. Também ser simples é muito arriscado, devo dizer. Simplificamos, é muito arriscado. E então o Papa veio dizer, já numa revista chamada Vida Nueva, que eu gosto muito, eu fui assinando durante muito tempo, uma revista espanhola, tem um site que eu recomendo sempre. Fui ao site buscar como é que eles intitularam e como é que eles fizeram e deram este título. A vida consagrada, uma frase do Papa, não é uma supervivência, tipo uma vivência acima de todos os outros todos. Eu sou consagrado, eu tenho o dever da obediência, da pobreza, da castidade. Mas uma vida nova. Em vez de ser super, é apenas nova. Nova em quê? E ele vai buscar, curiosamente, parecia que estava a preparar a homilia da segunda-feira seguinte, das bem-aventuranças. E então vai buscar, a vida consagrada não é uma supervivência, é vida nova. Num encontro vivo com o Senhor e com o seu povo. É uma novidade que vem do encontro com Deus, as bem-aventuranças. E faz depois uma comparação que eu gostei muito de ver, que foi para um mundo onde a riqueza é que é o objetivo, os consagrados vivem a pobreza. Para um mundo em que o sexo é assim a grande prazer, eles vivem o celibato, ou a castidade. Para um mundo em que quer fazer a sua vontade, os seus caprichos, eles vivem a obediência. Então, nestas virtudes, nestas virtudes teologais, virtudes de vida cristã, a obediência, no fundo são as promessas que se fazem na consagração. O que eles fazem foi assumir uma vida diferente, nova, numa vida que toda a gente vive, que é o contrário. Então, cada consagrado, na sua homilia, tem a alegria de aprender de Deus a riqueza do não possuir, a liberdade do obedecer e o prazer e até a alegria, quase o êxtase, de não se buscar a si próprio, os seus próprios gostos, as suas próprias coisas, mas estar permanentemente centrado no serviço a Deus. É claro que isto estamos a falar na simplicidade. Isto é o mais simples de dizer. E então, os consagrados, diz assim, são tão importantes para a vida, porque esta vida torna-se profética. Aliás, é aquela ideia de que as pessoas até dizem os padres deviam de casar, mas nunca dizem que as freiras deviam de casar. Ou que os consagrados, os missionários deviam de casar. Só falam daqueles padres que vivem no meio deles. Quase parece que têm pena de não chegar a casa e não terem ninguém que lhes aqueça a cama, ou coisa assim parecida, ou lhes faça um chazinho. Estou a dizer a simplificar também, para não dizer outras coisas. Mas em relação aos consagrados, não se põe esse problema. Uma vez eu vi um colega meu dizer isso num debate numa televisão, que dizia exatamente assim: o celibato para nós religiosos não se põe, a gente vive em comunidade e tal. Agora para os padres diocesanos, chamados de São Pedro, eles é que vivem sozinhos lá na casa paroquial, coitadinhos, e como dizia o bom padre, um bispo na altura do Concílio de Trento, do bispo de Bragança, que dizia que a malta tinha frio. Tinha frio, então punha-se a aquecer com outras maneiras. Então dizia, a vida consagrada germina, floresce na igreja, mas não é para viver exilada, convencidos que são os melhores, é para misturar. É um pouco como o sal e a luz, para se porem no meio e ajudarem as comunidades na vivência, pelo testemunho, pela alegria de ser pobre, obediente e casto. Não é? Quando falamos da castidade dos jovens,
para no namoro não se porem como se fossem outras intimidades. A alegria até de não viver para o dinheiro e para aquelas coisas que dizemos aos casais, não faça tantas obras extraordinárias, dê prioridade também à família, não passe tanto tempo para trazer mais meia dúzia de tostões para casa, depois o que perde por não ver o seu filho crescer é muito, não é? Destaca então a vida consagrada, todos estamos chamados a esta dupla obediência à lei, mas sobretudo ao Espírito. O Espírito é que dá vida. Uma vida ordenada, inclusa nos carismas mais exigentes, para darem fruto e para ficarem a fortalecer na Igreja. Não é? Ao Senhor não se encontra virtualmente. Esta é outra ideia. O coração que busca, mas busca no silêncio, no vazio, às vezes até no deserto, falávamos há pouco. Ei, chamei-te ao deserto para te falar ao coração, como dizia Oseias, não é? Como diz no livro de Oseias. Deus às vezes faz-nos viver, perder as coisas, para não dizer que não está aí a nossa alegria, até de não possuir, não querer a riqueza maior do que aquilo que se pode dar e que recebe do nada, tanta riqueza que nós temos para dar e que não podemos ficar só para nós. Recorda-nos então que Deus nos chama a que encontremos através da fidelidade as coisas concretas, o modo de não ser consagrado para ter uma vidazinha à parte, mas para ajudar os outros nas suas vocações. Chamar a atenção para isto, porque às vezes os consagrados dão, e felizmente que dão, na minha comunidade, o testemunho da disponibilidade, da oração, da dedicação, da generosidade, da partilha. E naturalmente estes homens e mulheres, uma igreja que tem membros desta vocação, está muito mais apetrechada a entender qual a vontade de Deus para todos nós, sem exceção. Só que eles vivem de uma maneira mais, diria, mais dedicada àquilo que todos, de alguma maneira, também vivem. Isso é o mais importante. Muito bem. Avançamos e na viagem de regresso dos Emirados Árabes Unidos para Roma, na habitual conferência de imprensa que o Papa dá aos jornalistas que o acompanham, foi questionado sobre situações de abusos sexuais sobre religiosas e o Papa Francisco acaba por dizer que sim, é verdade que há sacerdotes e bispos que estão nessa situação. Não é com alegria que o digo, mas é mais um capítulo. Até aqui sempre se falou da pedofilia, do abuso de menores. E o Papa já tinha falado há muito tempo que esta clericalidade leva ao abuso do poder, que traz outras coisas. Ele não explicou muito bem, agora começa a saber exatamente o que é que ele estava a falar. Agora, vamos ser muito claros. O trazer isto, o assumir isto, o Papa diz, embora já há muito tempo que andamos a trabalhar nisso, já há padres suspensos por causa disso, portanto as coisas... E a coisa não começou ontem e nem vai acabar porque a gente está a responder desta maneira. É um processo. É uma forma pedagógica para dizer, mas veja-se a diferença entre estas coisas não se falarem e serem um escândalo, por isso não se falam. Está a passar nestes dias um livro ainda mais escabroso, vamos dizer assim, a propósito de uma série de episódios que se passam onde? No Vaticano. Por isso é que eu não quero sair da chamusca, ao menos ali só lá estou eu, só me posso cantar. Então, é verdade, diz o Papa, é um problema. Os maus tratos das mulheres são um problema. Esta coisa da violência doméstica, às vezes também há violência dentro da Igreja, em que os esposos são bispos e sacerdotes superiores, a que a Madre Abadesa, segundo parece, conta as coisas, era a primeira a tentar calar. Julgo que até houve irmãs que tiveram filhos, enfim, essas coisas todas, que a gente, na imaginação, quase, vamos dizer assim... Quando vemos filmes em que a gente representa estas coisas, parece que estão a dizer mal da instituição. Afinal, a realidade ultrapassa a ficção. Neste caso, pela ainda mais grave. Ainda mais grave, não é? A mulher, como se considerada como de segunda classe, vamos começar daqui, é um problema cultural. Depois chega-se até ao feminicídio. E vamos ver quantas mulheres morreram este mês, vítimas da violência doméstica, em números escabrosos. Para dizer que a Igreja, eu digo isto sem nenhuma alegria, como é evidente, mas com noção da realidade. Não está livre, quem vai à guerra dá e leva, não está isenta deste ambiente, destas misérias, e nem mesmo os seus altos quadros às vezes ficam imunes a este tipo. Houve sacerdotes e até bispos que fizeram isso. E eu penso que ainda acontece, diz o Papa. Ele não está a dizer que fizeram como se fosse uma coisa acabada. Penso que ainda acontece. Veja a disponibilidade que este homem tem. Inclusive, e lembre-se quando o Papa Bento XVI disse que pedia a resignação, porque havia coisas que ele já não tinha capacidade.
Na não é altura, preciso fazer chegou-se- desenho. Não é preciso fazer Exatamente. desenho. Isto é, de facto, um mundo cheio de dificuldades. Não é a partir do momento em que nos apercebemos da situação que ela acaba. A coisa continua. Mesmo tomando estas decisões, as coisas vão continuando. Suspendemos alguns clérigos, mandámos embora outros e também, não sei se o processo acabou, dissolvemos algumas congregações religiosas femininas que estavam muito ligadas a este fenómeno, uma corrupção. Quer dizer, aquelas coisas que se dizia dos nossos reis que iam para alguns mosteiros fazer algumas coisas, afinal, isto não é da Idade Média, isto é a média da idade, infelizmente é assim. Deve ser feito algo mais? Sim. Temos essa vontade? Sim. Mas é um caminho que vem de longe e vai ser longo o caminho para colocar tudo isto com a coragem que é necessária, com a humildade que é necessária, mas também com a verdade, que só ela é que cura e que faz com que a gente, nas preparações e no criar de ambientes de tal autoridade, vamos dizer, nas paróquias, quando o padre fala, está falado. O que manda sou eu. E há pessoas que se calam. Não. Ele é, na comunidade... E sempre o padre diz aquilo que está bem. Não, mas não é verdade. Então te diz e faz coisas que estão erradas e diz coisas que estão erradas. Ninguém se pode arvorar a este estatuto. Ninguém pode. Ninguém está e nós, livre por caridade para com ele, não devemos permitir que ele faça isso. Não vá por aí, que pode dar-se mal. Não é? A gente, como vem aqui para servir, não está aqui para mandar. Aliás, isso era a às tentação vezes do confunde-se um demónio. bocadinho, padre. Era a tentação do demónio. Quantos padres bateram, e bispos? Quem manda sou eu. Acabaste de cair na tentação de Cristo, no demónio, no deserto. O folclore faz com que ele seja visto como fraco, mas de fraco ele não tem nada, diz o Papa. Fala da coragem e do Bento XVI, que ele foi fraco. Exatamente. Não, o folclore diz que ele foi um fraco, mas ele de fraco não tem nada. Ele deu foi, de facto, lugar a alguém que estava mais capacitado e que lucideza, e o Espírito Santo tinha-nos guardado o Papa Francisco, para nos fazer acreditar E se olharmos agora, Padre Borga, que esta ainda bem que o realidade fez, não está é? aí. E temos um exemplo logo claro a seguir. Ias a Logo, falar. claro. Não é? Porque está aí a destituição do cardeal, o cardeal americano, não é? Theodore McCarrick. Exatamente. Uma destituição eclesial, isto é uma medida assim... Provavelmente é aquilo que depois nós leigos esperamos que aconteça quando as situações vêm a público. Vamos não é? dizer, a destituição deste homem não é porque há suspeita de, é porque há provas de. E este homem abusou de menores, inclusive de sacerdotes. A história dele é de uma... É macabra, É quase. macabra quase, não é? Então, a decisão de admissão do Estado clerical, primeiro, é muito significativo porque o Papa não hesitou, mesmo sendo um cardeal. Um cardeal com 88 anos, ele já não estava no exercício, não é? Mas, como pega nisto, um homem que já tinha muito respeito, mas para dizer assim, meus amigos, não, ainda vamos a tempo de repor aqui alguma verdade. E este homem agora é uma medida sem precedentes na história da moderna Igreja, mas anuncia que outros podem estar na calha. Vamos dizer assim, eu não estou a dizer que são todos iguais, mas basta um, há muitos cardeais, felizmente, não é? Mas basta um para que a gente também trate as coisas com a verdade que elas têm. Então, será o melhor símbolo que Francisco está a dar neste momento. Aliás, vai reunir ainda este mês com 21 a a Conferência 25, Episcopal de acho todo eu. o mundo. E o assunto é exatamente este. Bom, que pelo menos quem tem o Ministério do Serviço não se ponha a querer ter um poder que lhe dá direito a caprichos ou a coisas que nem o Evangelho lhe permite, e muito menos a Igreja não pactua. E isso é muito interessante, porque até então o que se fazia nestes casos era abafar. E esta é que é a diferença da filosofia. Estes casos não só não se devem abafar, como devem dar lugar a procedimentos, e todos os dias estão a chegar. Estou-me a lembrar de um caso de Montserrat, de um mosteiro espanhol, onde houve um padre que está denunciado e que se pagou a uma das vítimas 70 mil euros, creio eu, o abade, e já vieram pedir desculpa, só para calar a vítima. Ora, não se paga este dinheiro todo sem ter a consciência de que houve o facto. E em vez de terem posto este homem fora do circuito, mudaram-no de... creio que ele já morreu. Mudaram-no de mosteiro. Com muita... Sim, mas é esta lógica que é preciso primeiro dizer que já não é admissível e mais é contrariada pelas atitudes e não apenas pelos princípios. As atitudes já deram pedir desculpas, já surgiram mais vítimas,
ou de um padre, enfim, só para dar, isto é o pão nosso de cada dia, ainda não... E até porque temos de estar muito atentos a esta questão, ter cuidadinho, porque só se levantou ainda a ponta do tapete, porque se levanta o tapete todo... Não, e é bom que se vende, está-se a fazer um trabalho que eu acho, quando o Papa João Paulo II, no ano 2000, falou na purificação da memória, quando ele falava de a gente pedir perdão dos nossos pecados, toda a gente falava que ele estava a falar daquele que falava do heliocentrismo, o Galileu Galilei, não é? De defesa da consciência e tal. Ele estava a falar de muito mais do que isso. E há coisas bem mais graves do que a gente permitir que há vítimas inocentes, sobretudo que não se podem, ainda por cima, nem podem refilar que foram vítimas, porque são abafados permanentemente. E o dinheiro como forma de resolver estas coisas, isto é muito diabólico. É muito diabólico. E o Papa, no fundo, está, como dizem nós no Ribatejo, a pegar o touro pelos cornos. Isto não devia dizer isto agora aqui, mas a coragem não lhe falta. E ainda bem que não falta. Viajamos aqui um pouquinho para mais de perto, ficamos mesmo muito aqui perto. Em Fátima, não é? Ficamos aqui pertinho, e olhamos para os estatutos do Santuário. O Santuário de Fátima tem novos estatutos que vão entrar em vigor a partir do dia 20 de fevereiro. É verdade, está aqui o decreto, nós temos o decreto, está aqui, decreto promulgado, os estatutos do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, do Rosário de Fátima. A Conferência Episcopal, na sequência da homologação dos estatutos do Santuário, dá provimento e dá, porque se formos ver os estatutos, não está lá a data da promulgação. Este decreto é que diz a partir do qual é a festa dos Francisco Marco e da Jacinta, dos santos. E vamos só falar de duas coisas. A primeira, o acolhimento ecuménico, primeiro, na medida em que a missão do Santuário de Fátima é anunciar a mensagem que explica os aspectos essenciais do Evangelho, partilhável pelos irmãos e irmãs de outras confissões cristãs, o santuário é também um lugar de cumprimento e acolhimento ecuménico. Primeiro, não é um santuário só de católicos. Nossa Senhora é mãe de todos. Então, os protestantes, os evangélicos, os nossos irmãos coptas, os arménios, os sírios, não sei o quê, os latino, mais que forem, os maronitas e por aí fora, venham todos, que o santuário é de todos, não é só dos católicos apostólicos romanos. Primeira coisa. O acolhimento de outras confissões cristãs, o santuário rege-se pelas orientações em matéria ecuménica. No fundo, deve dar espaço, deve também permitir a celebração. Isto não conspurca nada o espaço, porque o santuário é de Nossa Senhora e ela é a mãe de todos os discípulos de Jesus. Não convinha. Quanto aos não cristãos, outra polémica que tantas vezes aparece, vem aqui o Dalai Lama, ainda por cima teve na Capelinha das Aparições, valha-me Deus. Não, aos crentes de outras confissões deve ser dado o acolhimento conveniente, seguindo as orientações da Santa Sé, sobre o diálogo interreligioso, de modo a não gerar ambiguidades sobre a identidade da missão do santuário. Quer dizer, desde que não haja ambiguidades, o Dalai Lama, mesmo que tenha lá a sua oração, ele não está a ser ambíguo, está a ser ele, e ainda bem que a mãe o acolhe, e tem lugar para fazer. Os não crentes, até os não crentes, atenção, devem ser acolhidos tendo em conta as motivações da sua vinda, porventura sinal de uma procura. Portanto, para dizer que este santuário não é só para crentes, também é para não crentes, também é de outras confissões, é por isso um santuário que tem uma vocação de universalidade, e é bom que seja nos estatutos para não dizerem que é o reitor que permite ou não permite, ou que ele pode não permitir, que é outra coisa. Agora, como é que isto se faz? Bom, por isso é que temos as pessoas aqui, não me perguntem a mim, que eu não tenho essa responsabilidade, mas o Bispo de Fátima, como primeiro responsável, e a Conferência Episcopal e o reitor do santuário, haverá de encontrar as melhores formas de o fazer. Agora, não temos o direito nem de impedir, nem de nos surpreendermos por... Portanto, está aqui nos estatutos, eu quis trazer isto propositadamente. Mais ainda, vamos começar em relação aos católicos, que é uma coisa... diz assim, acerca da ação pastoral. Primeiro, os grandes pilares deste santuário é a Eucaristia e a reconciliação. É sério, a celebração da Eucaristia como uma permanência, o louvor, a oferenda a Deus, lembramos o anjo de Portugal, trazia a Eucaristia, e o meu coração está muito magoado, reconciliai-vos. São as duas vertentes, a penitência e a oração. A oração por excelência é a Eucaristia, a penitência por excelência é a reconciliação, que leva à reconciliação. Tendo em conta, são uma oportunidade insubstituível para a evangelização deste tempo, e era bom que os católicos sentissem isto como depois, não só aqui, mas depois também nas suas comunidades, isto fosse bem vivido. Considerando o acolhimento dos que peregrinam a este lugar, é a razão do ser do santuário, deve ser colocado em especial empenho o acolhimento dos peregrinos e a preparação das peregrinações comunitárias.
Vem muita gente, dioceses, grupos. Não é só vir aqui. A preparação é muito importante. Às vezes, o tempo que se gasta com a preparação ou com a caminhada é bem mais rico do que o tempo que aqui está no santuário, porque isso estará aqui umas horas, na melhor das hipóteses. Especial solicitude pelos peregrinos doentes, portadores de deficiência e que apresentam especiais fragilidades. Ninguém, eles não vêm aqui porque está bem. Mesmo os que não estão bem, fazem bem cá vir. É bom que se ponha daí o momento da bênção dos doentes, mas também a peregrinação dos doentes, o acolhimento dos doentes. E daí para mais, ficamos aqui com... Eles estão publicados, leiam-nos. Quem tiver dúvidas, o melhor é vir aqui para não se surpreender ou não se escandalizar, ou até, porventura, ter medo de propor alguma coisa que o santuário, afinal, tem o dever de fazer. Eu, por exemplo, quando proponho aqui um espetáculo meu, tive algumas surpresas, mas às vezes parece que não entendem o que é que a gente anda a fazer. Pronto. Então, assim, só uma parte aqui. Um dia destes eu explico o que é que eu tive a dizer. Muito bem. Estamos quase a chegar ao final, mesmo com o tempo a queimar, mas ainda há espaço para olhar para um vídeo do Papa que nos fala como rezar o Pai Nosso, não é? E vamos terminar com ele por uma razão simples. Começámos por falar de fraternidade e terminamos com o próprio Papa a falar porque é que o Pai Nosso nos põe no registro ajustado a estes desafios. Desde o poder, das consagradas, da saúde. Vejam-se como na oração do Pai Nosso está lá tudo. E a gente ajuda aqui, este vídeo colocado aqui pela Rede Vida do Brasil, que pôs as legendas. É a vantagem, não é? E eu queria terminar mesmo com as palavras do próprio Papa, porque me parece que é a forma de o corolário. Muito bonito. bem. Gostaste da palavra corolário? Gostei. De terminarmos de forma fraterna e entusiástica o programa de hoje. Pronto, então vamos terminar. Vamos Marcamos ponto de encontro para a próxima sexta-feira. Sim, está bem. Sim, muito bem. E consiga ir em casa também, mas nós dizemos desde já adeus até para a semana e fica então com as palavras do Santo Padre. Adesso vi faccio una proposta. Ognuno di noi ha tanti problemi, tante necessità. Pensiamoci un po', in silenzio, a questi problemi e a queste necessità. Pensiamo anche al Padre, al nostro Padre, che non può essere senza di noi e che in questo momento ci sta guardando. E tutti insieme, con fiducia e speranza, preghiamo. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.